Olá, Amélia. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Fala aí se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver, se tá tudo certo. Oi, Thalita. A Amélia disse que tá conseguindo me ver. Tudo direitinho, então, tudo certo. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre os óleos essenciais e eu queria começar falando, para quem não conhece, um pouco sobre o que são os óleos essenciais, né? Na terça-feira passada eu falei um pouco sobre a história dos óleos essenciais, de onde eles vieram, e é muito importante a gente entender também os óleos essenciais. Eles têm uma função não só para o nosso corpo, agora como a gente utiliza, mas também na natureza, né? Eles estão ali para defender a planta, também para atrair polinizadores. Então, para quem acha que o óleo essencial é uma mistura química, sintética ali que foi feita só para dar o aroma, é muito mais do que isso, tá bom? Os óleos essenciais, eles são conhecidos como o sistema imunológico das plantas e eles estão ali para ou proteger ou atrair polinizadores. Então eles têm funções muito importantes na natureza e essas funções também vão contribuir para a nossa saúde, tá bom? Mas hoje, especificamente, eu estou inspirada e quero falar sobre os óleos essenciais e as emoções, que para mim é o meu tema favorito. Então eu queria contar para vocês por que é que a aromaterapia ela ficou tão famosa como aromaterapia, já que a gente sabe que os óleos essenciais eles também são utilizados na massagem, eles também são utilizados como flavorizantes. Então por que a aromaterapia? E aí a gente vai descobrir um pouco por que é que ele tem essa conexão tão forte do aroma. E isso vai acontecer especificamente por conta das nossas emoções. E para quem estuda já as emoções, sabe que as nossas emoções elas têm tudo a ver com a nossa saúde, não é mesmo? Então eu queria começar explicando para você o cheiro das emoções. E falar que, ligado ao nosso sistema límbico, o nosso olfato é o único dos 5 sentidos que tem uma conexão direta com essa parte do nosso cérebro, e essa parte do nosso cérebro que é considerada responsável por gerenciar as nossas emoções. E como as nossas emoções, como as nossas memórias, elas dependem das nossas emoções, é uma relação inevitável. A gente sente um aroma, a gente lembra de alguma coisa e a gente tem um sentimento. Inclusive, é por isso que muitas vezes a gente tem aquela sensação de dizer assim: ah, esse aqui é o cheiro da minha avó, ah, esse aqui é o cheiro de hospital. E às vezes a gente até às vezes faz umas conexões mais complexas, né? Tipo assim, ah, esse aqui tem cheiro de novo. Como assim, né? Cheiro de novo. Então, quais são essas conexões que a gente vai fazendo de memórias? De pensar assim, quando eu inalei alguma coisa em uma loja, tinha esse cheiro, então esse aqui é cheiro de novo e tudo mais. Então, tem um estudo de Orfeu Cairoli, que ele é mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e ele tem um doutorado de neurociência aplicada à perfumaria. Olha que interessante. E ele explica nos estudos dele que coisas muito objetivas e racionais a gente compreende, a gente entende, mas muitas vezes a gente não lembra, que é o caso muitas vezes de estudar para a prova, chegar lá não sabe nada, né? São coisas objetivas, mas as coisas emocionais, a gente pode até não compreender e ficar remoendo aquele sentimento. Nossa, o que significou isso? Mas a gente lembra. E por mais que o tempo passe, às vezes vem aquela sensação que é muito boa, que eu sentia quando eu estava perto da minha avó ou da minha mãe, ou vem aquela sensação muito ruim de dor no peito que você nem entende o que é, mas você lembra dessa sensação. Então, essa ligação explica porque muitas vezes a gente lembra de situações ou de pessoas depois de uma simples
fungada em um perfume, em algum cheiro do próprio ambiente que estava ali fechado, ou de uma roupa, de uma comida. A gente sentiu o cheiro da comida e já falou assim, nossa, esse aqui é o cheiro da fazenda, ou é o cheiro da minha avó. A gente sente o cheiro de algum ambiente e faz associações com pessoas, ou nós fazemos associações mais complexas, como cheiro de hospital, cheiro de limpeza, cheiro de bebê. E nesse estudo, esse professor ele comenta que ele fez uma experiência com uma marca de perfume famosa, super cara, e que a flor base desse perfume era lírio. E uma das pessoas, quando ele perguntou, ele fez um relato para várias pessoas, o que você sente quando você, o que você lembra quando você sente esse aroma de um perfume francês, assim, assim, assim. E uma das pessoas chamou muita atenção dele, ela falou, esse perfume, para mim, tem cheiro de morte. E aí esse professor, ele traz então a necessidade da gente entender que cada aroma vai ter um efeito diferente nas pessoas. Não necessariamente a lavanda vai ser maravilhosa como um calmante para mim, como é para você. Às vezes lavanda para mim é produto de limpeza e eu não fico calma quando o meu quarto tá cheirando produto de limpeza na minha cara. Eu vou lembrar de banheiro, eu vou lembrar de outras coisas. Então, as associações que provavelmente aquela pessoa teve, pode ser que ela tenha ido num velório de alguém querido para ela e que no velório tinha lírios. Então, sentir aquele aroma de lírio lembrava o fato da morte, né? Então, atualmente esse professor conduz mais algumas pesquisas que avaliam também a alteração não só dos nossos sentimentos e dos relatos, mas também a alteração dos batimentos cardíacos como resposta a estímulos olfativos em relação a cheiros. E ele fala que para algumas pessoas o mesmo cheiro provoca relaxamento e para outras provoca excitação. Então nós precisamos entender que o aroma ele é muito poderoso, principalmente como um estímulo sensorial, mas que ele não vai ser o mesmo estímulo para todas as pessoas. Existe uma maioria porque nós vivemos em sociedade, muitas pessoas têm a mesma convivência e tem o mesmo ciclo social, a gente sabe o que a gente faz, o que não faz, como que trabalha, como que se veste. Mas dentro do nosso dia a dia nós também temos características pessoais que vão fazer com que cada aroma traga uma sensação diferente para nós. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estímulos sensoriais aí, né? O olfato, paladar, tato, visão, audição. Quando você vivencia um estímulo sensorial, né, você teve ali contato com alguma coisa, seja no paladar, no olfato, o seu cérebro, ele busca compreender aquele estímulo para dar uma significância e formar pensamentos sobre esse estímulo para você. E aí isso causa um looping dentro do seu corpo. E como é que funciona esse looping? O seu cérebro, ele vai ativar um coquetel de emoções no nosso corpo. E isso vai fazer com que a gente pense, estimule, produza e tenha alguma reação. Pensa, estimula, produza e tem alguma reação. E às vezes a gente entra em um looping de pensamentos e sentimentos positivos ou negativos. E como é que isso funciona? Quando o seu cérebro ele ativa esse coquetel de emoções, são esses hormônios que começam a liberar no nosso corpo, isso seria normal e até mesmo saudável se a gente estivesse diante de uma ameaça aguda. Eu vi um leão, meu coração acelerou, o que eu vou fazer com tudo isso? Bombeando sangue ali, eu vou correr mais rápido, eu vou ter uma circulação melhor. Porém, se esses pensamentos ou condições estressantes percebidos, eles estão em um ambiente onde a gente não vai sair correndo, onde a gente não vai gastar essa energia, e essas condições estressantes que são percebidas pela gente, elas continuam por um longo período de tempo, eu acabo envolvendo meu hipotálamo, hipófise, adrenal, e esses 3 órgãos, eles começam a se comunicar. Em alguns casos, eles ativam o motor do sistema nervoso central e isso cria um coquetel químico compatível com o que a gente conhece de estresse. E uma vez que nós estejamos bioquimicamente bloqueados, nós temos a tendência de continuar com os mesmos pensamentos estressantes, quase que inconscientemente.
E esse circuito, esse looping, ele continua e continua e continua. Então eu tenho aquele estímulo, por mais que eu queira reagir diferente a ele, ele produz essa sensação corticosterona e vai pelo meu corpo e eu me sinto ansiosa e eu acabo me estressando. Então esse looping de emoções é quase como quando as pessoas relatam. Elas falam que eu não sei porquê, mas eu fiquei com muita raiva. É como se a emoção tomasse conta da gente e não a gente conta da emoção. É como se nós fôssemos o alvo de escolha das emoções. E será que tinha como ser diferente? Né? Então, depois de um tempo, esse looping de acontecer e eu reagir da mesma forma, mesmo querendo reagir diferente, mas se eu não tomo ações conscientes em relação a isso, isso pode realmente me prejudicar. Porque o cortisol, que é um dos hormônios liberados, ele pode de fato criar algumas dificuldades se tiver uma quantidade muito grande dele no nosso organismo. Por um longo período de tempo, podem surgir desse looping algumas consequências que são fadiga, irritabilidade, tensão, problema de digestão, problema de irritabilidade intestinal, ganho de peso, mudança de pressão sanguínea, açúcar no sangue, baixa de libido e olha só. Tudo isso consequência de um looping, onde a gente está recebendo um estímulo, produzindo esses coquetéis e revivendo essas emoções de uma forma inconsciente. Então, será que a gente consegue quebrar esse padrão? E será que os óleos essenciais podem ajudar com isso? Tudo isso pode ser consequência do excesso de produção de cortisol, mas nada disso é algo positivo para se lidar diariamente. Então, por que é que a gente não toma uma escolha consciente de conversar sobre essas emoções e entender como os óleos essenciais podem tirar a gente desse looping? Isso mesmo, a Maísa tá falando ali, isso também afeta a produção do colágeno e deixa a gente mais velha. É verdade, a gente fica com mais rugas, a nossa pele fica mais flácida, então tudo isso influencia. Vocês já viram aquela pessoa que passou por algo triste, um episódio triste na vida dela? Pode ser uma separação, a perda de alguém. Não se passaram muitos anos, mas você encontra com a pessoa e você fala assim, nossa, parece que ela tá acabada, parece que ela tá murcha, que ela perdeu a vida, perdeu o brilho. Isso realmente acontece. Então, nós encontramos uma maneira de controlar esse looping e esse feedback emocional. E é extremamente importante a gente entender que nós não precisamos ser a consequência das emoções. Nós podemos produzir as emoções que nós queremos e lidar com as que vêm que nós não queremos. Nós não vamos ter todos os dias cheio de alegria, 100% felicidade. Não é assim que funciona. Nós vamos ter frustrações, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender. Mas a gente não precisa ser consequência do que vem e das emoções que batem na gente. A gente precisa ter um autocontrole em relação a isso e saber o que a gente quer sentir e trabalhar para isso. Do mesmo jeito que eu sei que se eu quero ter um corpo sarado, eu preciso ir lá e malhar. Então eu também preciso fazer essa minha musculação emocional. Então nós precisamos lembrar de uma coisa para começar. O que começa no seu cérebro não permanece no seu cérebro. Porque nós não somos seres compartimentados. A nossa neuroquímica, ela não fica somente no nosso cérebro. E esse estresse, se você não controlar, um dia ele vai causar estresse no seu corpo, na sua mente, nos seus órgãos. E mente e corpo trabalham juntos. Emoções, sentimentos que ficam reprimidos na nossa mente, eles vão sempre ser expressos pelo nosso corpo. E existem muitos estudos que comprovam que o seu emocional e o seu humor afetam diretamente o seu bem-estar físico. Para pensar. Quantas vezes vocês tiveram um dia ruim, uma briga, um feedback negativo em casa, ficaram tristes ou foi estressante e sentiram no dia seguinte ou no mesmo dia alguma dor, desconforto em algum lugar no corpo, dor de barriga, enxaqueca? Então, o que nós precisamos entender é que o nosso corpo, ele fala.
E por mais que você esteja ali trabalhando com as suas emoções dentro da sua cabeça como um looping e pensando, mas tá dentro de mim, ninguém tá vendo isso. O seu corpo fala e ele vai colocar isso para fora de alguma maneira. Infelizmente, ele tem colocado como formas de doenças, que muitas vezes a gente vai lá, faz 1 milhão de exames e o médico fala para você, não tem nada. Mas tem muita coisa rolando aí dentro. Tem um coquetel de emoções rolando, que ele tá num looping que você não tá controlando. Então, para sintetizar tudo isso, o hipotálamo, que é o centro de controle e comando do nosso cérebro, ele converte os nossos pensamentos e emoções mentais em centenas de diferentes tipos de ligantes químicos dentro de nós. Por isso é muito importante nós termos pensamentos positivos, nós meditarmos, nos concentrarmos naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Porque tudo aquilo que a gente pensa e sente vão se tornar ligantes químicos dentro de nós. E o que o hipotálamo acredita que é verdade, eu sou feia, não vai dar certo, isso aqui nunca vai dar certo pra mim, dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Nossa, meu cabelo tá caindo, eu tô ficando cada vez mais flácida. O que o seu hipotálamo acredita que é verdade, e é por isso que a gente se assusta em filme de terror, tá, gente? Porque o nosso cérebro ele não sabe definir verdade de mentira. O que ele acredita, o que ele vê, ele acredita. Então, se você ficar falando isso pra ele, ele vai agir como se fosse verdade. Tem um estudo, claro que muito antigo, onde eles fazem um cortezinho bem leve no pulso de um homem e ele estava na prisão perpétua, ia ser sentenciado à morte e eles colocam então como se fosse uma agulha assim, com uma aguinha caindo pelo pulso e eles fazem o corte e falam, olha, nesse estudo a gente quer saber se as pessoas morrem simplesmente quando a gente corta o pulso e deixa ela sangrando. Se ela sangrar até morrer, morreu. Se você não sangrar até morrer e coagular, você vai embora. Eles não fizeram um corte profundo, nem sangrou, mas eles passaram a faquinha ali, sem ele ver, deixaram ele deitado e deixaram aquela torneirinha ali, aquela agulha, liberando então a água que passava pelo pulso dele e caía em um balde que fazia barulho. Nos primeiros dias eles deixaram o volume alto, então ficava toque, 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 toque. Cada dia que eles iam lá, eles iam diminuindo um pouco mais, toque, 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 e eles foram diminuindo até que eles desligaram. E quando eles desligaram, aquele homem morreu. Muito triste esse estudo. Mas ele ensina pra gente que aquele homem não morreu por falta de sangue. Ele tinha tudo, ele estava saudável, ele podia sair da prisão perpétua depois daquele estudo. Mas ele acreditou, porque ele ouviu no balde, ele achava que o que estava caindo ali era o próprio sangue dele, que ele ia morrer e o coração dele parou. A associação que ele fez com aquele líquido caindo no balde, ser o sangue dele, foi o que matou ele. Então a gente precisa entender que o que nós acreditamos ser verdade determina essa fábrica que produz produz essas emoções químicas dentro da gente, e esses ligantes, e isso afeta a nossa química, essa química afeta a nossa biologia e, resumindo, as nossas emoções desencadeiam atividades celulares no nosso corpo. E você vê como essa conexão é tão poderosa, porque é uma conexão química, é uma conexão emocional, é uma conexão transformadora, que pode fazer você ter mais vitalidade, ou que pode fazer você ter sempre essa sensação de que você está doente, sempre que você é consequência de alguma coisa. E aí eu vou entrar também um pouco no nosso DNA, porque muitas pessoas, elas trazem o discurso e carregam um fardo que por muitos anos nós achamos que nós éramos frutos da influência genética e ponto final. Minha mãe teve, eu votei, ponto final. Mas hoje nós temos estudos na área da epigenética que nos mostram que não é só isso. Nós não estamos fadados a ser e a transmitir só o que nós herdamos. As decisões tomadas pelos nossos pais, avós, até mesmo bisavós, influenciaram sim a sua saúde. E mais importante, nós estamos aprendendo também que o quanto nós mesmos somos capazes de influenciar a nossa expressão genética através do nosso estilo de vida. Então é uma escolha
Você pode ter uma expressão genética em você, mas você pode decidir o que você vai colocar na sua expressão genética também através das suas escolhas. Isso vai ficar impresso lá. E essa é uma área fascinante, onde a gente vai transformando a nossa vida e o nosso estilo de vida e a nossa expressão genética. Então ela não para na gente, para em quem vem depois também. Essas práticas saudáveis, elas podem ser aplicadas de maneira simples. E a epigenética, ela mostra pra gente que esse estilo de vida vai sim influenciar a nossa expressão genética. Agora, voltando para os óleos essenciais, para as nossas emoções, por que é incrível a gente entender tudo isso, então? Você sabia que a depressão, teoricamente, ela pode passar de pai para filho? Sim. Essa doença, ela tem alguns componentes genéticos, como vocês conseguem ver em alguns estudos, né, que fazem com que os descendentes de deprimidos tenham mais chances de desenvolver o transtorno ao longo da vida. Mas isso está longe de ser uma condenação a um estado permanente de desânimo e tristeza daquela criança. Mas existe sim essa conexão de que quem tem familiares de primeiro grau, pais, filhos, mães com depressão, pode desenvolver de 2 até 3 vezes mais do que o resto da população essa doença em relação a quem não apresenta casos na família. Agora que nós sabemos que a gente pode influenciar o que vai aparecer na nossa posteridade, na nossa genética também, nós podemos usar os óleos essenciais ao nosso favor para transmitir e para deixar essa marca positiva no nosso humor e nas nossas emoções. Então nós sabemos que existem várias formas para os óleos essenciais serem utilizados, mas que o sentido do olfato é o mais primitivo. E é ele que exerce uma influência poderosa sobre os nossos pensamentos, emoções, estado de espírito, memória e até mesmo comportamentos. Vocês sabiam que um nariz humano saudável, ele pode distinguir mais de 1 trilhão de diferentes aromas através de centenas de receptores olfativos? Nós somos 10.000 vezes mais capazes de cheirar algo do que de sentir sabores. Nós só temos 3 fotorreceptores usados para reconhecer estímulos visuais. Entenderam? É por isso que eu falo que se você quer usar um óleo essencial para afetar as suas emoções, faça o uso aromático, liga o seu difusor e vai ser muito mais rápido e eficaz essa transformação. Agora vamos falar um pouquinho sobre coisas práticas que nós podemos fazer para equilibrar esse nosso estado emocional, então, e entender que a gente não precisa ser consequência das emoções que a gente vem vivendo. A gente pode sim transformar elas de agora em diante, sendo nossos próprios boticários, né? Falando assim, o que eu quero sentir essa semana? Quais são os óleos que eu vou colocar aqui no meu aroma? Quais são os estímulos que eu vou dar para o meu corpo? Qual vai ser a minha musculação emocional? O nosso emocional, ele vai ser o resultado de uma boa dieta, de uma boa absorção de nutrientes, quantidade adequada de água, de sono, relações saudáveis que nós mantemos, exercício físico e autoconhecimento e cuidado. Não, Tabata, a gente não consegue controlar todos esses fatores, certo? Errado. Na verdade, a gente consegue sim. Nós conseguimos escolher fatores mais saudáveis, mas às vezes nós temos preguiça e medo. E nós não queremos mudar, mas aos poucos nós conseguimos, porque quando chega em um fato extremo e o médico chega para você e fala assim, ou você faz, ou você tem mais 6 meses de vida, eu vejo gente andando de bicicleta, perdendo 15, 20 quilos, então nós precisamos entender que a gente não precisa chegar no fundo do poço para começar a construir a nossa escada, gente. A gente precisa começar a fazer essas mudanças agora. E quando a gente fala, mas não dá tempo, mas então vamos fazer de madrugada, porque o dia vai ter as mesmas horas. E se você não tem tempo para você, a sua vida não vai ter tempo para você. Ninguém vai ter tempo para você. É muito comum, principalmente nós da área da saúde, a gente cuida de todo mundo. Faz massagem em todo mundo, dá conselho, passa óleo essencial. E quando eu tô com dor de cabeça, vocês acham que eu lembro de pegar o meu peppermint? Não lembro.
Então, se eu não colocar isso na minha rotina pessoal, no meu cuidado pessoal, se eu não tiver um horário na minha agenda para mim, quem vai me dar esse horário? Seu trabalho não vai te dar um horário de autocuidado. Seu dia a dia não vai te dar um horário de autocuidado. Então, você precisa entender que tudo isso é bastante coisa? É bastante coisa. Mas é possível. E não adianta falar, mas não dá, não tem tempo para tudo isso. Se você não está fazendo hoje, é por medo de mudança, ou por preguiça de acordar um pouco mais cedo, ou porque você não quer sair da sua zona de conforto. Mas escolhe uma coisa e vai mudando uma coisa por mês, uma coisa. E você vai ver o quanto isso vai influenciar a sua vida. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre energia e o material necessário para o nosso sistema emocional, tá bom? Se a gente utiliza uma suplementação, eu acho que vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, a BBC News conversou com a doutora Megan Rossi, que é uma especialista australiana em saúde intestinal, para descobrir por que nós devemos prestar mais atenção às nossas barrigas, né? Ao nosso intestino. E ela fala que o intestino ele tem mais neurônios que a nossa espinha dorsal e ele age independentemente do sistema nervoso central. Então, certamente, o intestino ele não foi a primeira opção em que você pensou quando você chegou naquela pergunta sobre como começar a cuidar das minhas emoções, né? Mas, sim, a gente começa a cuidar das nossas emoções pelo intestino. Olhem a sua alimentação. Se vocês estão comendo muitas coisas processadas, muito açúcar, muito doce, muito refrigerante, é provável que os seus sentimentos estejam mais para baixo, é provável que você esteja um pouquinho mais triste, porque é ali no intestino que começam as suas emoções. Esse cérebro independente, como é conhecido o nosso intestino, ele é tão complexo que ele tem uma comunidade microbiana que influi no nosso bem-estar geral. Né? Então é por isso que as avós falavam também aquela criança enfesada quando a criança estava chorando e tudo mais, e faz todo sentido. E os médicos acreditam cada vez mais que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de simplesmente processar a comida que a gente ingere. E mais, eles estão investigando se ele poderia ser usado para tratamentos de doenças mentais, e a medicina chinesa já sabe disso há muitos anos. Diversos tratamentos como depressão, ansiedade generalizada, quando você procura alguém que é especializado na medicina tradicional chinesa, eles começam pelo intestino, com as massagens no intestino, com os chás, com as alimentações diferenciadas. Isso está sendo pesquisado agora, mas a medicina chinesa já sabe disso há muito tempo, então prestem atenção no intestino de vocês, se vocês querem ter as emoções saudáveis. Então nós precisamos entender que a deficiência de vitaminas, ela pode não ser a primeira coisa que você pensa para considerar a sua depressão, tristeza emocional, desequilíbrio, mas é muito importante você desenvolver uma alimentação saudável, cheia de nutrientes. O nosso cérebro humano, ele não consegue utilizar todo o seu potencial quando faltam nutrientes essenciais. Tá bom? Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa do seu corpo contra a ansiedade, depressão e outros transtornos de humor. Algumas vitaminas, elas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o nosso humor, memória, enquanto outras fornecem energia celular cerebral para proteger algumas memórias e partes já estabelecidas de danos. Então, entenderam como é muito importante a gente se conscientizar que as emoções e o nosso corpo, eles são um todo? Isso vai influenciar isso, e isso vai influenciar isso. Então não vamos tentar separar de hoje em diante. Ah, mas o problema dele é psicológico, porque não sei o que lá, mas é só obesidade. É um todo. E se você olhar para o ser humano como um todo, você vai melhorar muito mais rápido. Então nós estamos começando a nos conscientizar de como o nosso consumo afeta a nossa saúde física e bem-estar. Mas na maioria das vezes, nós não fazemos uma conexão do alimento que a gente come com o funcionamento do nosso cérebro. E eu sei disso, porque no meu caso, eu utilizo o complexo vitamínico e o ômega 3, e eles afetam completamente o meu emocional. Porque eu tenho um déficit, né? Eu não consigo absorver todos os nutrientes dos alimentos, porque o meu intestino ele tem algumas feridas. Então,
Então, quando eu faço uso desses nutrientes, o que eu sinto? Eu acordo mais disposta, eu fico mais animada. Não é porque eu tô me alimentando mal, mas é porque de fato eu não consigo absorver todos os nutrientes que eu preciso. E o meu corpo funciona melhor quando eu utilizo os complexos vitamínicos e alguns óleos essenciais. Então, pensem como está a alimentação de vocês. Utilizem os óleos essenciais de forma aromática para as emoções, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Os humores, eles são frequentemente percebidos pela gente como se eles tivessem escolhido a gente. Eu escolhi a Melissa, eu escolhi a Vanderleia, eu escolhi a Renata, e agora ela vai sentir o que eu quero que ela sinta. Como se eles estivessem acontecendo conosco. Mas e se em vez disso, o impacto químico das nossas emoções com outros ligantes químicos que eu comentei lá no início, fossem selecionados por nós, pelo nosso estado de ânimo. E é por isso que nós buscamos muitas vezes certos alimentos, sabiam? Às vezes a gente busca alimentos com açúcar, com cafeína ou mesmo uma droga. A gente ingere certas coisas que faz com que a gente sinta ou receba aquilo que o nosso corpo está pedindo. E é inconsciente. Não sei, eu já estou querendo comer muito doce. Não é inconsciente. O seu corpo está sem energia e ele está te pedindo energia. E o jeito mais rápido de você dar essa energia para ele é através do doce. Não é inconsciente. É muito consciente. É um trabalho que o seu corpo está fazendo porque você não está fazendo isso por ele. E aí ele vai fazer as escolhas mais fáceis. Às vezes não vão ser as mais saudáveis. Então, quando nós praticamos certos comportamentos que fazem a gente se sentir bem, então, tem gente que é viciado em ir na academia, é claro, eu vou lá, eu malho, eu libero a serotonina, a dopamina, eu sinto prazer, eu tenho essa sensação de paz, para obter esse prazer químico emocional, entende? Então, nós podemos sim proporcionar um prazer químico natural dentro da gente. A gente não precisa recorrer a uma Coca-Cola, a um chocolate, a um sanduíche. A gente não precisa. A gente pode promover esse prazer químico dentro da gente com práticas saudáveis e estímulos naturais. Agora, e se nós pudéssemos usar todo esse conhecimento para escolher de hoje em diante o estado de espírito que eu quero estar, que eu quero me sentir, e realmente sentir isso de hoje em diante? Já pensou como seria? Sem substâncias nocivas, sem drogas recreativas. E se nós pudéssemos pensar em um estado de espírito que a gente deseja, e logo em seguida optar por usar um ligante natural daquela química que eu falei que a gente produz naquele coquetel, e a gente descobrir que esse ligante ele é capaz de estimular e criar aquela sensação, aquela emoção. Tudo isso é possível com os óleos essenciais e com práticas saudáveis. Nós temos a capacidade de direcionar esse tráfego emocional. Eu ouço quase que diariamente relatos como, os meus filhos pararam de brigar depois que eu coloquei os óleos essenciais. A minha filha está estudando melhor, mas eu acho que foi só coincidência. Eu e meu marido, a gente está conversando melhor, a gente está namorando mais depois que eu comecei a usar o Ylang Ylang como perfume. Será que é o óleo essencial, Tabata? Ninguém nunca acredita que é. Pode ser o óleo essencial, mas também pode ser o óleo essencial junto com a sua nova percepção. Então, quando nós utilizamos todo o poder que o nosso corpo já tem, com o poder que os óleos essenciais têm de estímulo, a gente tem algo maravilhoso nas nossas mãos. As pessoas, elas falam que eu tô mais bonita depois que eu comecei a usar o óleo essencial de tangerina aromaticamente. Por que será? Será que é porque o óleo essencial de tangerina é o óleo da autoestima? E aí você começa a se perceber mais e quando as pessoas falam, você realmente acredita? Ou porque quando as pessoas falam, você ia ignorando e nem sempre acreditava que aquele elogio era de verdade? Então, pessoal, para encerrar, eu gostaria de reforçar que o reequilíbrio emocional e do nosso humor, ele é realizado depois, né? Depois que a gente já tá naquele looping, depois de desenvolver tudo isso, ele vai ser estimulado e equilibrado quando um novo estímulo for introduzido.
introduzido na mesma cadeia que a gente já estava ali, de comer isso, me sentir mal, querer comer de novo, ou então ele vem e fala isso, eu me sinto mal, e aí eu replico e me sinto pior ainda. Quando nós introduzimos um novo estímulo consciente na mesma cadeia de comando que nós estamos vivendo dia após dia dentro do nosso cérebro, é como nós discutimos bastante sobre o aroma e os estímulos. O aroma pode ser o estímulo, uma decisão pode ser o estímulo. Sair correndo, toda vez que eu brigar com você, eu vou sair correndo, vou dar uma volta no quarteirão e vou voltar. Você vai estar produzindo serotonina e dopamina, você vai voltar com mais prazer, mais sensação de felicidade. Você pode utilizar o seu sistema olfativo e o seu sistema límbico a seu favor quando você usa os óleos essenciais e vai estimular essas partes do seu cérebro e do seu corpo. E dependendo de qual aroma é introduzido e a informação que você quer que esse aroma transmita, isso pode influenciar a resposta do seu cérebro em todo o seu corpo e de repente aquela dor passa, aquela memória traumática armazenada some e pode ser liberadas novas emoções, novas sensações de prazer. Então, se o significado que um indivíduo atribui a uma experiência passada pode ser mudada ou ressignificada, a gente pode também ressignificar muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia. E é isso que faz da aromaterapia um meio maravilhoso para o nosso equilíbrio do humor e reequilíbrio emocional. Então, agora eu encerro o que eu tinha preparado para vocês, dizendo que, em vez de nos sentirmos vitimados pelos nossos estados emocionais, pelo nosso dia a dia corrido, e se nós tivéssemos o nosso próprio boticário de óleos essenciais em casa, e se nós tomássemos a decisão, usem a roda das emoções dos óleos essenciais, usem os seus guias, usem o seu corpo, ele tem a capacidade de produzir muito por você. Utilizem cada óleo essencial de forma consciente, não simplesmente eu vou deixar um cheirinho ali na minha casa, ali na sala para ser gostoso quando alguém chegar. Sintam conscientemente as novas emoções. Sente aquele aroma e pensa, o que é que eu sinto quando eu sinto esse aroma? E o meu convite para vocês é que depois dessa aula vocês possam sair desse looping que está trazendo ansiedade, estresse, insônia, depressão. Coloca uma estaca ali no meio e fala assim, o que é que eu vou fazer de hoje em diante? Escolhe uma coisa física que você vai fazer, que seja mudar a alimentação ou fazer alguma atividade física, e um óleo essencial que você vai utilizar para mudar essa sensação, para estimular a produção de sentimentos mais felizes, mais positivos. E eu tenho certeza que em uma semana vocês vão sentir a diferença, vão mandar mensagem pra mim falando assim, nossa, Tabata, eu nunca dormi tão bem. Ou eu tô conversando com meu marido de uma forma tão tranquila, ou aqui em casa o home office ficou mais saudável. Eu não tô sentindo dor nas costas pra trabalhar, eu achei que era cadeira. Na verdade, não era. Então, eu sei que nós podemos mudar o nosso looping emocional, nós temos todas as ferramentas no nosso corpo e também junto com os nossos óleos essenciais, mas nós precisamos decidir sair da nossa zona de conforto, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Isso era o que eu tinha preparado para vocês com muito carinho. Eu vou olhar aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. A Renata perguntou, que legal, Tabata, a live vai ficar salva? Sim, Renata, essa live vai ficar salva. Muito obrigada. A Gorete tá falando assim, é verdade, a gente acaba adoecendo por completo. É verdade. Ajuda na beleza, uso todos os dias no meu rosto. Isso mesmo, a gente não adoece só em partes. Amo essas consciências corporais, Vanderleia. Uma terapeuta maravilhosa, Vanderleia. Gente, acredito que é isso então. Nenhuma dúvida. Beijo no coração. Boa semana pra vocês. Amanhã à noite, quarta-feira, eu tô aqui de novo pra falar sobre 2 óleos essenciais bem especiais e passar um pouquinho mais de conhecimento e um pouco da minha experiência, tá bom? Beijo e uma semana maravilhosa, cheia de escolhas conscientes pra vocês.